Olá pessoal, aqui é Pedro Gonzaga no Instantâneo e o nosso assunto de hoje é Barroco. Para entender o Barroco, o aluno precisa se dar conta deste processo. Ao longo do Renascimento, o homem, e vocês devem lembrar do desenho do Leonardo da Vinci, do homem vetruviano, é colocado como o centro das coisas. Não que a religião tenha deixado de ter poder, nem os homens tivessem deixado de temer a religião, mas a religião já não diz mais o que eu devo fazer de modo direto. Esta liberdade, este respiro de liberdade, está no coração da arte clássica. A arte renascentista e essa busca por equilíbrio tem a ver justamente com essas novas dimensões humanas que a arte adquire, e vocês certamente lembram de uma Mona Lisa, por exemplo, ou de um Tiziano, ou se, claro, pudermos ir a um Botticelli, onde a beleza do corpo humano, Michelangelo, como não, é colocada como tema central. No entanto, é como na vida que nós levamos hoje em dia. Alguém tem que pagar a conta. E essa conta, uma vez que eu desloque a religião para o lado, acaba caindo nas costas desta mesma criatura humana que experimentar aquela liberdade. Em outras palavras, eu sou o senhor do meu destino, mas as coisas que dão errada comigo, o sem sentido da vida, o sem sentido da filosofia, tantas vezes tida como uma salvação para a alma humana, quem pode me ajudar, uma vez que a religião foi posta para o lado? Ao mesmo tempo, essa vida levada pela carne, a vida do luxo em que viviam as cidades italianas, a vida do luxo em que viviam os próprios membros da igreja, essa vida carnal, ela também nos leva, se olharmos para uma visão religiosa de mundo, ao pecado. Mergulhados em uma vida mundana, os padres da igreja, muitos deles, o próprio Papa por vezes, começaram a sucumbir às tentações da carne. De um lado, para financiar seus luxos, a venda de indulgências. E o aluno deve lembrar que a indulgência era um documento que me liberava de todos os meus pecados. Também as igrejas passaram a ser decoradas com muitas e muitas telas, com enfeites e com uma riqueza material que, se nós olharmos para a própria tradição da Bíblia, é completamente incompatível. Isso leva, vocês devem lembrar, um padre alemão a lançar uma espécie de protesto contra esta igreja imersa no luxo. A isso nós chamaríamos depois, ainda que Lutero nem pensasse nisso, na reforma. Num primeiro momento, sem grandes consequências, esta reforma viria nos anos seguintes a levar a Igreja Católica a uma grande perda de fiéis. Uma maneira de enxergar o processo para o aluno de hoje é imaginar o seguinte: digamos que a igreja tivesse uma campanha publicitária. Nesta campanha publicitária, as telas dos grandes pintores renascentistas, o corpo humano está colocado como algo central, muitas vezes nu. Isto leva as pessoas a olhar aquele corpo nu já não pensando mais que são mitos ou que são figuras divinas, mas sim gente de carne e osso, e o resultado disso, evidentemente, é o aumento da tensão sexual. Depois de perder esses fiéis para a Igreja Reformada, a Igreja Católica não tem outra saída senão trocar a campanha publicitária. Sai de cena a alegria, a leveza da vida e entra em cena um mundo escuro, um mundo de sofrimento, as figuras emagrecem, a cruz volta a aparecer e os rostos. Nos rostos isso é muito visível. Se vocês pegam o rosto da Mona Lisa, como podem ver aqui, e pegam o rosto de uma pintura do Caravaggio, grande pintor barroco, vocês notam a diferença. É outro mundo. Aqui o mundo da leveza, mas o preço dessa leveza era a perda da alma. Aqui um mundo amargurado, mas mesmo por trás dessa amargura há uma coisa que continua pulsando, qual seja, uma vez que eu mordi a carne da vida, eu não quero mais soltar. E a ameaça religiosa, a ameaça em direção à minha alma, não pode, nem consegue o efeito desejado, qual seja, que eu me arrependa. Isto fez com que a Igreja Católica tivesse que lançar então todo um processo, a que chamamos de Contra-Reforma, em que, não só no discurso, mas também no medo dos tribunais da Inquisição, os fiéis, as pessoas, voltassem a uma vida religiosa quase como que nos modelos da Idade Média. O grande problema é que eu não tenho como fazer as coisas voltar a serem como era antes. E esta é a grande questão que envolve a arte barroca. De um lado, o desejo da vida carnal, do outro, o medo de perder a alma. De um lado, a luz, do outro lado, a sombra, a vida, a morte, o corpo, a alma. Todas essas dualidades, esses paradoxos, essas tensões que são, por definição, o coração desta nova arte. Pronto, é isso aí. Começamos a descobrir os mistérios da arte barroca. Até a nossa próxima aula.